Aí, pronto. Então, o que que acontece? As pessoas esquecem, às vezes, né, que tem todo esse trâmite para quem está começando. Então, é difícil. Então, ó, para quem está começando, está sentindo, ai, começa a entender e a perceber o que que é essa irradiação e o que que é incorporação. Porque incorporação, gente, vou falar de novo, já falei várias vezes aqui para vocês, mas como quem tá chegando agora provavelmente tem essa dúvida, a incorporação não é possessão, você não fica tomado pelo guia. Você tá lá, meu amigo e minha amiga. Você está lá. Já vou falar do outro caso aqui. Então, você está lá, só que você está no estado que você provavelmente vai ser muito menos clara, menos consciente, mas você ainda está lá. E o guia não vem e te toma, e sacoleja, e dispara flecha, e faz não sei o quê. Não, vai vir na sua mente uma sensação, uma vontade de fazer tal coisa que é quase incontrolável. Mas é você que faz. Quem se movimenta é você. É você que vai. Então vai vir aquela. O caboclo, meu caboclo não puxa flecha, mas a maioria dos caboclos vai aquela. Incorpora o caboclo, já parece que o braço já vai fazendo assim, ó, para puxar a flecha. Entende? É você que está fazendo esse movimento. Mas é sob a atuação direta do guia. Parece que você sente aquela. Ah, é para eu fazer isso, é para eu fazer isso. E você vai fazendo. Entende? E na incorporação, esses sentimentos, essa vontade, vão ficando cada vez mais forte. No começo, quando se recebe os guias, a maioria dos guias, gente, vem só para afirmar. O que que é isso que eu não entendia também? Falar assim, não, vai, vinha alguém me conduzir e falava, fica lá para firmar. Eu falava, o que que firmar o quê, Jesus amado? Né? Firmar o quê? Vou ficar aqui, tô doido, não tô entendendo nada. Mas o que que é firmar? É você se acostumar com a energia do guia, tentar ouvir o que o guia está falando, porque não é fácil falar com alguém que está dentro da tua cabeça. Você se acha louco. Hoje você acha que você é louco, mas antes de entrar para Umbanda, provavelmente você tinha certeza que você era louco. Porque você está tentando falar com alguém que está dentro da tua cabeça. Você não sabe se você está conversando com você mesmo, com o guia, com o obsessor, sabe Deus com quem. Entende? Olha o dilema. Então, calma, firmar o guia é senta, procura silenciar a sua mente, prestar atenção, se vem, porque às vezes não é sempre. Como vem a mensagem, como vem as palavras, o que que quer dizer? Às vezes é um objeto que mostra na sua cabeça, às vezes é um ponto, às vezes são conversas, são palavras, isso vai sendo aos pouquinhos, vai falando, falando, até que vai chegar num ponto que aquilo vai sendo mais e mais natural. Você já aprende a conhecer quem é esse guia, a energia dele e tudo mais. Entende? Então, para quem está começando, sim, vai surgindo coisa na cabeça. Você fala, nossa, e agora, né? O que que eu faço? Vou contar para vocês um episódio que aconteceu comigo, gente. Porque, olha, uma vez eu tava meio nervosa, meio enjoada, meio injuriada. E eu lembro que eu estava aqui conversando com o Gustavo. Eu falei, eu não quero ir no terreiro. Eu não quero ir no terreiro hoje, não, que eu não tô afim de, que eu não tô afim de trabalhar, de fazer caridade para ninguém, não. Que não quero hoje. Sabe quando você tá meio revoltada? Gente, a preta velha veio que nem um raio. Ela veio que nem um raio na minha cabeça. Eu não lembro se foi no mesmo dia ou foi depois que eu acabei indo no terreiro. E ela falou assim: você fica quieto, que quem faz caridade aqui sou eu, não é você. Você não faz nada. Ó, dá-lhe uma. Sabe aquelas coisas que a gente fala meio da boca para fora? Ela falou assim: quem faz caridade aqui sou eu, você não faz nada. Você senta aí e se coloca no seu lugar. Aí eu falei: tá bom, não reclamo mais, nem reclamar eu posso. Então, assim, vem essas coisas em momentos, assim, que eles vão falando, conversando com a gente, né? Isso não é, assim, uma janta fácil de falar e nem de entender. Por isso que eu sempre peço cautela e paciência, tá? Agora, uma outra coisa importante também.
teve um outro médium que veio e falou assim para mim, olha, eu lembro de você pegar nas minhas mãos e depois não lembro de mais nada, tá? Então, o que acontece? Existem médiuns inconscientes, tá? Quem são os médiuns inconscientes? É raríssimo, mas é raro, de um tanto, gente. Porque assim, o povo gosta muito de falar, depois quem é nascido depois da década de 70 não é inconsciente, não existe mais médium inconsciente, tá? Mas existem médios, são raros. Antigamente, então antes, realmente antes, existia a maioria dos médiums era inconsciente, tanto que teve um legado dos terreiros antigos de que o médium bom é o médium inconsciente, porque ele não lembra de nada. Então, quando o guia chega, o guia faz tudo e ele não faz nada, né? Então, isso não é bem assim, tá? Então, eu vou falar específico. Então, como temos um médium inconsciente, qual que é o cuidado do médium inconsciente? É o mesmo do consciente. Parece que você não lembra de nada, mas você está lá. Você influencia na comunicação, você influencia no trabalho do guia, como o médium consciente faz. A diferença do inconsciente é que você está ali, o guia vem, conversa com você, deixa as mensagens que ele precisa. Quando ele vai embora, o choque energético te faz tirar aquela memória imediata. Então, não é que o inconsciente não lembra de nada. O choque energético da subida do guia acaba dando esse lapso de memória, que é como você leva um susto, e você, sabe quando você acorda assim, você acorda de repente, e você não consegue lembrar direito, porque você acordou no susto? É mais ou menos isso. Mas você, médium inconsciente, está ali. Você precisa tomar os mesmos cuidados. Que cuidados são esses? Cuidados morais, tá? Por que é cuidado moral? Nós, gente, nós não vamos deixar de ser quem a gente é, porque o guia está incorporado. O guia, ele vai aproveitar as nossas habilidades, as nossas aptidões, tá? Mas ele não vai nos transformar de água para o vinho. Ele vai educar a gente até a gente conseguir se transformar. É junto, não é mágica. Então, por que eu estou falando isso? Eu já vi várias situações de médiums inconscientes que o médium inconsciente repetia tudo que o médium falava. O guia chegava e tinha exatamente a mesma conversa que o médium. Aí você falava, mas inconsciente, o guia vem e fala a mesma coisa que ele? E às vezes era só borracha, sabe? Só coisa bobeira, tá? Então, você fala, então, quem é inconsciente tem que ter os mesmos cuidados. Só que você vai lembrar talvez menos. Vai lembrar como se fosse em flash, em sonho, entendeu? Às vezes, quem é médium inconsciente vai precisar deixar um recado para o outro, né? Conforme for o desenvolvimento, mais lá para frente, né? Você vai falar, olha, filho, deixa um recado para o cavalo, fala para tal coisa, porque às vezes o médium realmente não lembra de tudo, entende? Então, quando for importante, ele vai deixar na sua cabeça, para você lembrar, inclusive do que você precisa aprender junto com ele, né? Então, assim, são formas... É mais fácil? Não, não é mais fácil. Talvez seja um pouco mais... o momento da incorporação seja um pouco mais tranquilo, porque você não tem que ficar se preocupando, ai meu Deus, e agora? É o guia que está mexendo a mão? Sou eu? Quer sentar, quer levantar? Mas é só isso, ok? Os outros cuidados que a gente fala da mediunidade são os mesmos. Você está ali durante a incorporação, só que provavelmente depois você vai lembrar muito pouco ou quase nada. Então dá a impressão de que o médium apaga, né? Então apaga, fala, ixi, apaguei. Então realmente não é que você apagou, você estava ali, só que você não vai se lembrar. Ok? Um outro caso também, se tiver mais pergunta depois, gente, isso vai desenvolvendo, tá? Uma outra pergunta também que veio durante a semana é dos tremores. Então esses tremores, tem gente que começa a tremer e chorar antes de subir. E chora mesmo. Eu era assim. A primeira vez que eu entrei no terreiro, eu descobri que eu era médium
Porque eu comecei a chorar, eu não estava triste, não estava nada, comecei a chorar que era uma louca. Falei, nossa senhora, de onde veio esse choro? Tá? Então, você tem médios lá que vão sentir tremores, que vão sentir que vai chorar. E isso já é o quê? É a mediunidade aflorando, é a proximidade dos teus guias, né? Que já estão te cutucando ali. Isso são manifestações mediúnicas. Então, esses tremores, você sente que está tremendo ali, né? Aquele negócio, você fala, ai meu Deus do céu, eu vou cair, vou infartar, vou, né? Tal. Normalmente, então, o que eu estou falando? Vou falar para vocês dessa forma, porque é uma coisa. Quando eu estou fazendo isso que o vô pede para mim, normalmente eu não penso muito, eu nem olho na cara da pessoa, eu só vou sentindo e vou fazendo. Às vezes alguns são mais urgentes do que outros, entende? O que é urgente? A pessoa já está ali pipocando, entende? Então, tem gente que precisa rodar, girar. Todos esses são métodos válidos e usados em muitos terreiros para desenvolver a mediunidade. Então, girar é um. Gira. Então, por que é importantíssimo? Os outros médios já desenvolvidos que fiquem para ajudar. Porque às vezes nesse girar tem médico que cai, que sente tontura, então você tem que cuidar. Tem que estar todo mundo ali em volta cuidando. Tem médium que precisa ser puxado. Então, tem uns que você puxa e desce. O guia vem. Então, isso é o quê? Depende de cada um. Tem uns que precisam fazer meditação. Tem várias formas de desenvolvimento mediúnico, tá? Então, e aí vem o guia, e daí eu percebi que alguns tiveram uma dificuldade de compreender quando o guia tinha ido embora. Entende? Quando é assim, gente, e a gente, como é muita gente, é difícil também sentar, mas a gente vai, presta atenção ali, olha, fala, olha, né, o vovozinho, pode ir embora, agora tá chamando o ponto de subida, tal, muito obrigada pela sua força, pelo seu axé, agora aí o médium vai entender junto com o guia para a hora de se retirar. Isso vai acontecendo com o tempo, é aprendizado, tá? Uma outra coisa agora, para a gente finalizar, e vão surgir mais dúvidas, tá, gente? Quando vocês tiverem, passem, sempre que tiver alguma coisa específica, assim, porque às vezes você fala, eu senti tal coisa, e eu não sabia como agir, ou não achei normal, ou me senti mal, porque às vezes você me senti mal, assim, esses tremores, por exemplo, né? Me falou, tremia muito, chorava, né? Pode ser, aí ter chorava. Pode ser uma preta velha de Oxum? Gente, pode. Eu odeio dar pitaco, eu odeio falar coisas de entidade, porque assim, é seu. Existe preta velha de Oxum? Existe. Quem que vai saber? Você. O guia é teu, você que tem que aprender a conversar com ele, conhecer, entender se esse choro é um choro de Oxum, entende? Então, isso são peculiaridades que é você que vai ter que descobrir. Não pergunte para mim e nem pergunte para o Jesuel, porque isso é tarefa do médium. Compreender, entender os sinais que o guia dá. Ah, eu sonhei com tal coisa, será que é minha preta velha? Se vira, meu amigo, o sonho é teu. Isso é tarefa sua. Eu não interpreto nem sonho, nem cor de fita de ninguém, porque isso você que tem que se confirmar, entende? Então, essas coisas, vocês vão... Faz o quê? Gente, ninguém tem pressa. Senta e presta atenção, tranquiliza-se, porque você vai aprender. Para trás ninguém vai, só vai para frente. Né? Uma outra coisa bacana, que aconteceu também com uma outra médium, que é da linha dos ciganos. Eles vieram ciganos, que o cigano, gente, é a linha do Oriente. A linha do Oriente não é, cigana não é pombagira cigana. Por que eu estou falando isso? Porque os ciganos são uma outra linha, que é essa linha do Oriente regida por Egunitá, sincretizada com Santa Sara Kali, deusa do fogo. Lembra que nós falamos dela há um tempo atrás?
E a linha do Oriente não tem só cigano. Ah, tem mais gente? Tem. Tem falangeiros hinduístas, tem falangeiros mongóis da Mongólia. Olha quanta gente, sabe? Aqueles mestres ascensos. Tem aqui, principalmente no Planalto Central, aqui no Brasil, que eles trabalham com a linha do Oriente, que eles chamam de mestres ascensionados ou mestres ascensos, que são figuras muito luminosas, muito bonitas, todas elas com traços indianos, né, a grande maioria, mas que trabalham para nós na Umbanda dentro da linha do Oriente, que é uma linha de cura. Então, dentro da linha do Oriente, podem vir os ciganos, que têm a sua forma de trabalhar, mas também vêm outros mestres, outros guias, outras linhas de trabalho que se manifestam na linha do Oriente, e na nossa casa específico, tá? Foi muito bacana, porque essa médium veio e falou, ela falou, olha, eu vi, veio junto com ciganos, um guia, assim, com turbante, assim, essa, né, deu um nome, inclusive, tá? E que seria um trabalhador de cura. Eu falei, nossa, né, fulana, que impressionante você falar isso, porque há anos, muitos anos, acho que era até na casa do Jesuel, o vô já tinha falado que haveria espaço para uma linha de cura, que era uma linha do Oriente. Tanto que quando a gente montou o terreiro, ali que a gente mudou, foi feito todos as prateleirinhas ali para os orixás, e ficou uma prateleira só com um copo d'água e uma vela por um bom tempo. Porque aquela prateleira era destinada para a linha de cura, que a gente não sabia como seria o formato dela, né? E ainda há tempos atrás eu conversei com o vô, ele confirmou isso de novo. Ele falou, não, filha, a gente precisa, a gente só precisa se preparar no lado material. Por quê? Porque a linha de cura e o trabalho de cura exige peculiaridades. Você exige um dia separado, você exige, às vezes, alguns materiais, você exige um preparo diferente, não são todos os médios que vão trabalhar na linha de cura. Então, tem tudo isso ainda para ser visto pelo vô para desenvolver, mas é uma linha que já está programada para vir. Tá? Então, é muito bacana, porque esses mestres independentes, esses guias nossos, independente de estar desenvolvendo aquele trabalho no terreiro ou não, eles já estão nos acompanhando. Ou você acha que a sua pombagira está presa dentro do terreiro? Ou ela nasceu com você? Te acompanha desde o seu nascimento? Você acha que o seu cigano, você conheceu ele ali dentro do terreiro ou você nasceu com ele? Então, gente, os nossos guias são a nossa família espiritual. Eles estão conosco tempo, desde o nosso nascimento. Se a gente entrar na Umbanda, se a gente entrar para a Universal, se a gente entrar para a Igreja Católica, eles vão nos acompanhar da mesma forma. Eles só vão adaptar o trabalho deles com o ambiente religioso que a gente tiver. Eles vão nos guardar, nos orientar, fazer tudo que eles fazem. Entende? Então, é privilégio. Não, todos nós somos privilegiados, porque nós temos guias guardiões de luz da esquerda e da direita conosco o tempo inteiro. E nós, umbandistas, temos uma noção um pouco melhor de como isso funciona. Mas é assim, gente, é uma noção um pouquinho melhor, porque a gente não tem ideia da dimensão do trabalho dos nossos guias, né? E eles não ficam fazendo propaganda eleitoral, eles não precisam, entende? Então, assim, a gente tem uma noçãozinha mesmo, tá? Depois se surgir, tá? Alguma outra pergunta, alguma coisa, vocês vão perguntando. Para quem está iniciando, gente, que entrou agora, respira, paciência, calma, tá? Tudo vai se revelando, tudo vai se encaixando, não precisa ter pressa, não precisa correr atrás dos nomes das entidades, quem que é quem, Jesus amado, as coisas vão acontecendo naturalmente, né? O mais importante é sempre
dar um passo para frente, sempre sim, ir para frente, nunca para trás, sempre ir adiante no desenvolvimento pessoal, tá? E aqui o que a gente tiver dentro da casa para amparar, tá? Para ajudar, lembrando, tá? Vocês talvez não me conheçam, eu não sou uma pessoa assim tão calma. Eu falo, se tiver que falar, eu falo, se tiver que dar bronca, eu falo, nunca é por mal, é sempre por bem, né? Porque é um compromisso que eu tenho com a casa, com o vô, de ordem, sou uma filha de Ogum, então eu gosto de ordem, disciplina, sempre, tá? Mas a mesma intensidade que eu tenho de pôr ordem, eu tenho de sacrifício para ensinar e para ajudar realmente aqueles que são sinceros nesse intuito, tá ok?